Imagine uma igreja cheia. Os bancos estão ocupados, os hinos estão sendo cantados, as Bíblias estão abertas, mas há um silêncio que ninguém percebe. Um silêncio que não vem da reverência, mas da ausência. É o silêncio do céu fechado. É o silêncio de um Deus que observa, mas não se move. É o silêncio de altares abandonados, de corações mornos, de uma fé que perdeu seu fogo. E nesse silêncio, uma pergunta ecoa nas câmaras da eternidade. Onde estão aqueles que pagarão o preço? Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Se você sente que Deus está falando com você através desta mensagem, escreva nos comentários: Senhor, eu quero pagar o preço. Não como um ritual vazio, mas como uma declaração diante do trono. Porque o que vamos falar hoje não é para quem busca conforto, é para quem busca fogo. Vivemos em uma geração que quer avivamento sem altar, que quer fogo sem lenha, que quer a glória sem o Getsêmane. Queremos ver igrejas lotadas, multidões convertidas, nações transformadas, mas não queremos o preço. O preço. Essa palavra que a igreja moderna aprendeu a evitar. Esse conceito que foi varrido para debaixo do tapete da prosperidade e do entretenimento gospel. Mas eu te digo hoje, não existe avivamento sem preço. Nunca existiu e nunca existirá. Olhe para a história. Cada movimento genuíno do Espírito Santo foi precedido por homens e mulheres que pagaram um preço que esta geração nem sequer consegue imaginar. Foram noites sem sono. Foram lágrimas derramadas em lugares secretos. Foram jejuns que quebraram o corpo, mas fortaleceram a alma. Foram orações que rasgaram os céus, porque primeiro rasgaram o coração de quem orava. O avivamento nunca foi barato. O avivamento sempre custou tudo. E aqui está o problema. Nós queremos colher onde não plantamos. Queremos a chuva do céu, mas nossos altares estão secos. Queremos o fogo de Pentecostes, mas nossas vidas são de Laodiceia, mornos, nem frios nem quentes. E o Senhor diz que está prestes a nos vomitar de sua boca. Que palavras terríveis, que diagnóstico assustador, mas é a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade. Leonard Ravenhill costumava dizer que a igreja tem muitos organizadores, mas poucos agonizadores. Temos estrategistas, planejadores, administradores. Temos aqueles que sabem como fazer crescer números, como construir prédios, como atrair multidões. Mas onde estão os que agonizam? Onde estão os que choram entre o pórtico e o altar? Onde estão os que não conseguem dormir porque as almas estão perecendo? Onde estão os Jeremias desta geração, cujos olhos são fontes de lágrimas? Mas isso é só o começo, porque o preço do avivamento verdadeiro não é apenas oração, é morte, é a morte do eu. É a crucificação diária de tudo aquilo que nos impede de ser totalmente consumidos por Deus. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Não disse, fui crucificado uma vez. Disse, estou. Um estado contínuo, uma realidade presente, uma morte que se renova a cada manhã. E é aqui que a maioria de nós falha. Queremos a ressurreição sem a cruz. Queremos a coroa sem o espinho. Queremos reinar com Cristo sem primeiro morrer com Ele. O avivamento começa no túmulo. Começa quando enterramos nossa ambição, nosso orgulho, nossa reputação, nossos planos. Começa quando dizemos, como João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas quem quer diminuir hoje? Quem quer ser menos? Vivemos na era da autopromoção, dos seguidores, das plataformas, e até mesmo o ministério se tornou um palco para a exaltação do homem em vez de uma expressão da glória de Deus. E enquanto isso, o céu permanece em silêncio, porque Deus não divide sua glória com ninguém. E o que vem agora é ainda mais profundo, porque o preço do avivamento não é apenas pessoal, é coletivo. É a igreja inteira que precisa se prostrar. É o corpo todo que precisa se humilhar.
Quando Deus falou a Salomão após a dedicação do templo, ele não disse, se o meu povo orar. Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Veja a ordem. Primeiro, humilhação. Depois, oração. Depois, busca. Depois, conversão. A humilhação vem primeiro. Sem ela, a oração é apenas palavras ao vento, e nós nos humilhamos. Ou apenas fingimos humildade enquanto nossos corações estão cheios de nós mesmos. A verdadeira humilhação é dolorosa. É admitir que estamos errados, é reconhecer que somos pobres, cegos e nus. É cair sobre a rocha antes que a rocha caia sobre nós. É o rei Josias rasgando suas vestes ao ouvir a lei. É Davi no pó, chorando pelo seu pecado. É Pedro chorando amargamente após negar o Senhor. Humilhação não é uma técnica, é um quebrantamento genuíno diante da santidade de Deus. Ah, a santidade de Deus! Outro conceito que foi diluído, domesticado, tornado palatável para ouvidos que não suportam a verdade. Pregamos um Deus de amor, e Ele é amor. Pregamos um Deus de graça, e Ele é gracioso. Mas esquecemos que Ele também é fogo consumidor. Esquecemos que seus olhos são como chamas de fogo. Esquecemos que é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Isaías, quando viu o Senhor alto e sublime, não gritou de alegria. Ele gritou, ai de mim, estou perdido. O encontro com a santidade de Deus não produz entretenimento. Produz terror santo, produz arrependimento, produz transformação. E aqui está o ponto que muitos ignoram. O avivamento não é primariamente para os de fora, é para os de dentro. Antes que o fogo caia sobre o mundo, ele precisa cair sobre a igreja. Antes que os pecadores sejam convertidos, os santos precisam ser restaurados. O julgamento começa pela casa de Deus. E quando olhamos honestamente para a casa de Deus hoje, o que vemos? Vemos compromisso com o mundo. Vemos tolerância com o pecado. Vemos uma fé que não custa nada e, portanto, não vale nada. Vemos cristianismo sem Cristo, religião sem realidade, forma sem poder. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo sobre os últimos dias. Ele disse que os homens teriam forma de piedade, mas negariam o poder. Eles teriam a aparência, a casca, o exterior religioso. Mas o poder, o verdadeiro poder que transforma, que liberta, que ressuscita os mortos, estaria ausente. E não é isso que vemos? Temos a forma, temos os cultos, os cânticos, as conferências, mas onde está o poder? Onde estão os sinais que seguem os que creem? Onde está a convicção de pecado que faz os homens clamarem, o que devo fazer para ser salvo? Onde está o temor do Senhor que fazia a igreja primitiva ser temida pelos incrédulos? O preço do avivamento é o retorno à cruz. É voltar ao Calvário e contemplar novamente o que nosso pecado custou. É olhar para aquele corpo dilacerado, para aquele sangue derramado, para aquela agonia indescritível e perceber que foi por mim. Foi pelos meus pecados que ele foi traspassado. Foram as minhas iniquidades que o esmagaram. E quando essa realidade penetra nosso coração, algo muda. A frivolidade morre. O entretenimento perde seu apelo. As coisas deste mundo empalidecem diante da glória do crucificado. E é aqui que tudo muda. Porque quando voltamos à cruz, somos confrontados com uma escolha. Continuaremos vivendo para nós mesmos ou viveremos para aquele que morreu e ressuscitou por nós? Continuaremos buscando nossa própria glória ou buscaremos apenas a glória dele? Continuaremos com uma fé conveniente ou pagaremos o preço de uma fé que custa tudo? Não existe meio termo, não existe zona de conforto no reino de Deus. Ou estamos totalmente entregues, ou estamos totalmente perdidos. Elias, no Monte Carmelo,
enfrentou os profetas de Baal. E antes de clamar pelo fogo do céu, ele fez algo significativo. Ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas. Você entende isso? Antes do fogo, o altar. O altar representa o lugar de sacrifício, o lugar de rendição, o lugar de encontro com Deus. E os altares de Israel estavam em ruínas, assim como os altares da igreja hoje. Temos altares de entretenimento, altares de autopromoção, altares de sucesso mundano. Mas o altar do Senhor, aquele lugar onde nos deitamos como sacrifício vivo, está em ruínas. Você quer avivamento? Reconstrua o altar. Em sua vida pessoal, em sua família, em sua igreja. Volte ao lugar secreto, volte ao lugar de oração. Volte ao lugar onde você se encontra sozinho com Deus, sem máscara, sem pretensão, sem agenda. Apenas você e Ele. E ali, naquele lugar sagrado, permita que Ele examine seu coração. Permita que Ele revele o que está escondido. Permita que Ele queime a palha e deixe apenas o ouro. O avivamento de Gales em 1904 não começou com grandes reuniões. Começou com um jovem mineiro chamado Evan Roberts, que passou meses em oração agonizante. Ele acordava às 1 da manhã para orar até às 5. Ele chorava pelas almas. Ele clamava por um derramamento do Espírito, e quando Deus finalmente se moveu, a nação foi sacudida. Mais de 100.000 almas foram convertidas em poucos meses. As minas de carvão se tornaram lugares de oração. Os bares fecharam por falta de clientes. Os tribunais ficaram vazios porque não havia crimes para julgar. Isso é avivamento. Não é um evento programado. É uma visitação divina que muda tudo. Mas antes dessa visitação, houve um preço. Evan Roberts pagou. Outros pagaram antes dele e outros pagarão depois. A pergunta é: você está disposto a pagar? Você está disposto a ser mal compreendido? Você está disposto a ser chamado de fanático, de extremista, de louco? Você está disposto a perder amigos, oportunidades, conforto? Você está disposto a morrer para que outros vivam? Jesus disse que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele ficará só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. A lei do reino é a lei da morte que gera vida, da perda que produz ganho, da entrega que resulta em multiplicação. Mas nós queremos o fruto sem a morte. Queremos a colheita sem o plantio. Queremos o avivamento sem o sepultamento do eu. E enquanto evitamos o preço, as almas perecem. Milhões caminham para a eternidade sem Cristo. Famílias se despedaçam. Jovens se perdem nas trevas. Nações afundam em iniquidade. E a igreja está ocupada demais com seus próprios assuntos para notar. Estamos tão focados em construir nossos pequenos reinos que esquecemos que fomos chamados para avançar o reino dele. Estamos tão preocupados com nossa reputação que não nos importamos com a reputação de Deus entre as nações. Ravenhill fazia uma pergunta que deveria nos assombrar. Se Jesus tivesse orado tão pouco quanto nós, você acha que ele teria sido crucificado? Pense nisso. A oração de Jesus era tão intensa, tão frequente, tão profunda, que os discípulos foram compelidos a pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Eles viram algo nele que não tinham em si mesmos. Viram uma conexão com o Pai que os deixou com fome e sede. E nós, quanto tempo passamos em oração verdadeira? Não a oração ritual de antes das refeições, não a oração apressada de antes de dormir, mas a oração que luta, a oração que prevalece, a oração que não solta até receber a bênção. Jacó lutou com um anjo até o amanhecer. E quando foi perguntado seu nome, ele teve que confessar: Jacó, que significa enganador, suplantador. Ele teve que confrontar quem ele realmente era antes de receber um novo nome. E assim é conosco. Antes do avivamento, vem a revelação. Revelação de quem realmente somos.
de como realmente estamos, de quanto nos afastamos. E essa revelação dói, mas é necessária, porque só quando vemos nossa verdadeira condição podemos clamar genuinamente por transformação. A igreja de Laodiceia pensava que era rica, próspera e que não precisava de nada, mas Jesus disse que ela era pobre, cega e nua. Havia uma desconexão total entre a autopercepção da igreja e a avaliação de Cristo. E não é assim conosco. Pensamos que estamos bem. Pensamos que nossa fé está forte. Pensamos que nosso relacionamento com Deus está em ordem. Mas o que Jesus vê quando olha para nossos corações? O que ele encontra quando examina nossas motivações? O que ele pensa sobre nossas prioridades? O conselho de Cristo a Laodiceia foi claro: compra de mim ouro refinado no fogo. O ouro refinado não é barato. É passado pelo fogo, é purificado pelo calor intenso. As impurezas são removidas, o que resta é puro, valioso, eterno. E esse é o tipo de fé que Deus busca, uma fé que foi testada, uma fé que passou pelo fogo, uma fé que permanece quando tudo mais falha. Aqui está o coração da questão. O avivamento não é um método, é uma pessoa. É o Espírito Santo descendo em poder. É Deus se manifestando de maneira sobrenatural. É o céu invadindo a terra. Isso não pode ser fabricado, manipulado ou produzido por esforço humano, mas pode ser buscado, pode ser desejado, pode ser preparado. Assim como o agricultor prepara o solo, remove as pedras, ara a terra e então espera a chuva, assim também nós preparamos nossos corações e esperamos a visitação. Mas a preparação tem um custo, é o custo do arrependimento. E eu não falo de um arrependimento superficial, de uma lágrima passageira, de um remorso momentâneo. Falo de uma mudança radical de direção, de uma virada de 180 graus, de abandonar os caminhos tortos e abraçar os caminhos do Senhor. O arrependimento bíblico não é apenas sentir tristeza pelo pecado, é abandonar o pecado. É odiar o que antes amávamos. É amar o que antes odiávamos. É uma transformação completa de mente, coração e vontade. João Batista pregava: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus começou seu ministério com a mesma mensagem: arrependei-vos. Pedro, no dia de Pentecostes, quando perguntaram o que deveriam fazer, respondeu: arrependei-vos. O arrependimento é a porta de entrada para o reino. É o fundamento sobre o qual tudo mais é construído. E uma igreja que não prega arrependimento não está pregando o Evangelho. Mas o arrependimento hoje foi substituído por decisões. Levantamos mãos, repetimos orações, preenchemos cartões e chamamos isso de conversão. Mas onde está a mudança de vida? Onde está o abandono do pecado? Onde está o fruto digno de arrependimento? Muitas de nossas conversões são falsas, porque não foram precedidas por verdadeiro arrependimento. E assim, enchemos nossas igrejas com pessoas que pensam que estão salvas, mas nunca nasceram de novo. Pensam que estão a caminho do céu, mas estão caminhando direto para a perdição. E isso nos traz a outro aspecto do preço: a verdade. O avivamento custa a coragem de pregar a verdade. Não a verdade diluída, adaptada, politicamente correta, mas a verdade crua, confrontadora, que expõe o pecado e aponta para Cristo. Jeremias foi chamado por Deus para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, antes de edificar e plantar. Antes da construção, a demolição. Antes da cura, o diagnóstico. Antes da vida, a morte do que precisa morrer. Mas quem quer pregar assim hoje? Quem quer correr o risco de esvaziar a igreja? Quem quer ser impopular, criticado, rejeitado? E assim, suavizamos a mensagem, removemos as arestas, tornamos o evangelho palatável e, no processo, o tornamos impotente. Um evangelho sem ofensa não é o evangelho de Cristo. Um Cristo que nunca confronta não é o Cristo das Escrituras. Uma cruz que não mata
não pode dar vida. O preço do avivamento inclui a disposição de ser impopular, de nadar contra a corrente, de ser voz no deserto quando todos preferem o silêncio confortável. Ravenhill disse que um homem com uma experiência genuína com Deus nunca estará à mercê de um homem com um argumento. Quando você encontrou o Deus vivo, quando foi transformado pelo seu poder, nenhuma filosofia, nenhuma crítica, nenhuma oposição pode abalar você. Você sabe em quem crê. E essa certeza é inabalável, mas essa certeza vem através do fogo, vem através da prova, vem através do preço pago em noites de luta, em vales de sombra, em desertos de solidão. Os homens e mulheres que Deus usou poderosamente não eram pessoas de vida fácil. Foram pessoas que conheceram a dor, o sofrimento, a rejeição. Foram pessoas que aprenderam a depender totalmente de Deus, porque tudo mais lhes foi tirado. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, falsamente acusado, esquecido na prisão. Anos de sofrimento antes de ser elevado ao trono. Pense em Moisés, 40 anos no deserto cuidando de ovelhas antes de ser chamado para libertar uma nação. Pense em Davi, ungido rei, mas depois perseguido, caçado, vivendo em cavernas antes de finalmente reinar. O caminho para o trono passa pelo vale. O caminho para a autoridade passa pela humilhação. O caminho para o poder passa pela fraqueza assumida. Paulo entendeu isso. Ele disse que se gloriaria em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Que paradoxo! Que inversão de valores! O mundo diz, esconda suas fraquezas. O reino diz, glorie-se nelas. O mundo diz, seja forte por si mesmo. O reino diz, seja forte no Senhor. O mundo diz, construa sua própria plataforma. O reino diz, diminua para que ele cresça. E quando finalmente entendemos isso, quando finalmente nos rendemos a essa lógica divina, algo sobrenatural acontece. O poder de Deus flui através de vasos vazios. A glória de Deus brilha através de pessoas quebrantadas. O fogo de Deus cai sobre altares reconstruídos e o avivamento vem, não fabricado, não manipulado, mas genuíno, sobrenatural, transformador. Mas quanto estamos dispostos a esperar? Esta é outra dimensão do preço, a espera. Vivemos em uma cultura de imediatismo. Queremos resultados instantâneos, fast food, entretenimento sob demanda, respostas imediatas. E trazemos essa mentalidade para a nossa vida espiritual. Queremos avivamento agora, queremos fogo agora, queremos transformação agora. Mas Deus opera em seus próprios tempos, e frequentemente seus tempos incluem longos períodos de espera. Os discípulos esperaram 10 dias no cenáculo antes de Pentecostes, 10 dias de oração unânime, 10 dias de espera, 10 dias de preparação. E então o fogo caiu, o som do vento, as línguas repartidas, o poder do alto. Mas houve espera primeiro, e nós estamos dispostos a esperar? Ou desistimos quando a resposta não vem em nosso cronograma? O profeta Abacuque recebeu uma instrução significativa. Ainda que a visão tarde, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Há uma tensão aqui. A visão pode tardar, mas não tardará. Pode parecer demorada do nosso ponto de vista, mas está no tempo perfeito de Deus. E enquanto esperamos, devemos continuar crendo, continuar orando, continuar nos preparando. A espera não é inatividade, é preparação ativa para o que está por vir. E enquanto esperamos, os altares devem continuar acesos. A oração não pode cessar. O jejum deve ser mantido. A santidade deve ser buscada. Não buscamos avivamento como um evento isolado, mas como um estilo de vida. Não queremos apenas uma visitação momentânea, mas uma habitação permanente. Não desejamos apenas fogo que arde e se apaga, mas brasas que nunca se extinguem.
O tabernáculo tinha instruções específicas sobre o fogo do altar. Não devia se apagar jamais. Era responsabilidade dos sacerdotes manter o fogo aceso continuamente. E nós somos sacerdotes, um sacerdócio real, diz Pedro. E nossa responsabilidade é manter o fogo aceso, em nossos corações, em nossas famílias, em nossas igrejas. Não podemos deixar as brasas esfriarem. Não podemos permitir que a chama diminua. Somos guardadores do fogo. Mas como manter o fogo aceso em um mundo que faz de tudo para apagá-lo? Como arder em meio à frieza? Como brilhar em meio às trevas? A resposta está na fonte. O fogo não vem de nós, vem de Deus. E enquanto permanecermos conectados à fonte, o fogo não se apagará. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A videira e os ramos, a fonte e o fluxo. A comunhão ininterrupta que mantém a vida fluindo. E aqui chegamos ao coração do preço, a intimidade. O avivamento não é apenas poder, é presença. Não é apenas manifestação, é relacionamento. Não é apenas fogo sobre nós, é Deus conosco. Emanuel, Deus habitando entre seu povo, Deus fazendo morada em corações rendidos. E esse nível de intimidade custa tempo, custa prioridade, custa a morte de tudo que compete pela atenção que pertence somente a Ele. Moisés tinha uma tenda especial, fora do arraial, chamada Tenda da Congregação. E ali ele se encontrava com Deus face a face, como um homem fala com seu amigo. Que privilégio, que intimidade, que proximidade. Mas note, era fora do arraial, longe do ruído, longe das multidões, longe das atividades. Havia um preço de separação, um custo de solidão, um investimento de tempo dedicado exclusivamente à presença. E nós temos nossa tenda fora do arraial, temos nosso lugar secreto onde encontramos Deus face a face? Ou estamos tão ocupados com o arraial, com as atividades, os programas, as reuniões, que não temos tempo para a tenda? Marta estava ocupada com muitos serviços, mas Maria escolheu a melhor parte, sentada aos pés de Jesus. E a melhor parte não lhe seria tirada. Eu me pergunto quantos de nós escolhemos a melhor parte? Quantos de nós paramos o suficiente para ouvir, para contemplar, para simplesmente estar na presença, não buscando nada, não pedindo nada, apenas sendo filhos na presença do Pai, sendo amados pelo amado, sendo preenchidos pelo que nenhuma atividade pode preencher. O preço do avivamento é o preço da presença, e a presença custa tudo o que compete com ela. Custa nossas distrações, nossas preocupações, nossas ocupações, nossas ambições. Custa nosso eu inteiro, colocado no altar como sacrifício vivo. Não mais eu, mas Cristo. Não mais minha vontade, mas a tua. Não mais meus planos, mas os teus. Rendição total, entrega completa, morte absoluta. E quando morremos assim, verdadeiramente morremos, algo glorioso acontece. Ressuscitamos. Não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Essa é a vida do avivamento. Não uma vida de esforço religioso, mas de união mística. Não uma vida de performance, mas de permanência. Não uma vida de fazer para Deus, mas de ser com Deus. E dessa união flui o poder, flui o amor, flui a transformação, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, não pela nossa capacidade, mas pela sua presença em nós. Os discípulos foram reconhecidos como homens que tinham estado com Jesus, não por suas habilidades, não por sua eloquência, não por suas credenciais, mas pela marca inconfundível da presença. E essa marca só vem de tempo investido, de comunhão cultivada, de intimidade buscada acima de tudo. Então eu te pergunto, o que está te impedindo? Que pedra precisa ser removida do altar?
Que ídolo precisa ser derrubado? Que apego precisa ser cortado? Que relacionamento precisa ser reavaliado? Que hábito precisa ser abandonado? O que está entre você e o avivamento que Deus quer trazer através de você? Porque Deus está procurando. Seus olhos percorrem toda a terra, buscando alguém cujo coração seja totalmente dele, não parcialmente, não dividido, não comprometido, totalmente. E para esses ele se mostrará forte. Para esses ele derramará seu espírito. Para esses ele abrirá os céus. Para esses ele enviará fogo. Deus não está procurando pessoas perfeitas, está procurando pessoas disponíveis. Não está procurando pessoas capacitadas, está procurando pessoas rendidas, não está procurando grandes plataformas, está procurando corações quebrantados, não está procurando multidões impressionantes, está procurando um remanescente fiel. E talvez, só talvez, esse remanescente seja você. Talvez Deus esteja chamando você hoje para fazer parte da resposta, para ser alguém que paga o preço, para ser alguém que se levanta em meio à apatia e diz: aqui estou, Senhor, envia-me. Não saia deste momento igual. Não deixe que estas palavras sejam apenas mais um sermão ouvido e esquecido. Deixe que penetrem fundo, deixe que confrontem, deixe que transformem. Este pode ser o momento decisivo, o ponto de virada, o dia em que tudo muda. Deus está estendendo sua mão, o céu está esperando. Os anjos estão observando, a eternidade está em jogo. E a pergunta permanece: você pagará o preço? Se sua resposta é sim, se algo dentro de você está queimando, escreva nos comentários: Senhor, eu me rendo ao teu chamado. Não como palavras vazias, mas como um pacto, um compromisso, uma declaração que o céu registra. Porque onde há altar, Deus sempre envia fogo. Onde há rendição, Deus sempre responde. Onde há preço pago, Deus sempre honra. Uma geração acesa pode mudar o mundo. Uma pessoa totalmente entregue pode incendiar uma nação. Um coração ardente pode despertar milhares. Que você seja esse coração, que você seja essa pessoa, que você seja parte dessa geração. O preço é alto, mas a recompensa é eterna. O céu responde ao coração queimando. Que o seu coração queime.